Instrução do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos, pela vida, valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no burio ou no pincel, evolui e se aprimora, por intermédio da repercussão, a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto, a imensas distâncias, no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a conservação do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Na bela página de hoje aprendemos com Emmanuel a importância da instrução como forma de elevação espiritual quando acompanhada pelo amor. Ele nos ensina que somente atingiremos a elevação espiritual se somarmos duas forças, o amor e a sabedoria. Como duas asas num pássaro, são necessárias para que alcemos voo alto na direção do eterno. Servindo aos semelhantes, por meio do amor, nós nos iluminamos, nos aformoseamos por dentro,
por conta das virtudes que adquirimos e expandimos em favor do próximo. E pela sabedoria, adquirindo conhecimento, receberemos a influência dos vanguardeiros do progresso, dos espíritos sábios que vieram antes de nós e que seguem também nos nossos trabalhos futuros, impelindo a sociedade para o alto. Precisamos, portanto, do amor, que nos valoriza para a vida, e também da sabedoria, porque seremos valorizados pela própria vida. Devem marchar juntas a inteligência e a bondade. Sob pena de termos intelectuais com corações vazios e frios, que não têm compaixão com o semelhante e não se sensibilizam pelo sofrimento alheio, preocupando-se apenas com o estudo e o intelectualismo. Por outro lado, não devemos abandonar a instrução, porque não avançaremos, apesar de praticarmos o bem pelo exercício do amor. Para demonstrar isso, ele dá o exemplo do viajor que está num deserto. A bondade, que não se preocupa com a instrução, é como um poço em plena sombra, que tira a sede do viajante. A inteligência que não ama é como um poste de aviso, que apesar de dar a orientação para o viajante, não lhe mata a sede, e este acabará por sucumbir pela ausência do recurso. Já o que se utilizou do poço não sabe para onde ir, apesar de ter recebido o auxílio da água. Por isso, sabedoria e caridade e bondade devem andar juntas, para que o viajante nesse deserto receba tanto a água quanto a direção no caminho a tomar. Todos precisamos de instrução e de amor, porque estudar e servir são rotas inevitáveis para a nossa elevação. Sem instrução e sem serviço em favor do próximo, não é possível nos elevarmos espiritualmente. Emmanuel então vai ensinar que todas as sociedades, todas as civilizações possuem as suas referências intelectuais que se expandem pelo influxo da herança mental, recebendo os trabalhos de gênios que passaram antes de nós, na arte, na música, na palavra, na pintura, cultivando-se o belo na inspiração mútua entre os artistas. Ele diz então que o livro é uma peça fundamental para essa elevação da sociedade, tanto no perfil moral quanto no intelectual, porque no livro há emoções, concepções dos grandes movimentos da humanidade em todos os setores, da religião, da ciência, do pensamento e do trabalho. E através dos ensinamentos transcritos nessas obras, podemos continuar o pensamento de outras pessoas, no espaço e no tempo, incorporando as ideias de todos eles. Ele então dá o exemplo de Sócrates, em que os discípulos refletiram nas páginas escritas o seu pensamento, para que hoje pudéssemos desfrutar desses elevados conceitos. Jesus também, na sua obra dos seus apóstolos, foi descrito em suas ações, em seus ensinamentos. E o Evangelho hoje é um espelho cristalino em que se reproduz a imagem do Mestre Jesus, orientando a humanidade para a construção do reino de Deus dentro de cada um. Demonstrada então por essa página que conhecimento e bondade devem andar juntas, Emmanuel finaliza
dizendo que conhecer é patrocinar a nossa própria libertação. Porque, através do estudo, receberemos informações imprescindíveis para a nossa elevação, para que sigamos o caminho correto do bem e do amor, estudando sempre, escolhendo o melhor, a fim de que sigamos os caminhos daqueles que já vieram e já conhecem, tanto no intelectualismo quanto na caridade, o caminho que leva ao Pai. Que assim seja.